Senhoras e senhores, professor Gustavo Silva, dia 19 de setembro, faltam 30 dias para a sua prova. Hoje eu vou fazer a correção de 2 provas da Banca Quadrix. Prof, gostei, quero ter acesso às outras correções, porque eu tenho um pack com 10 provas, você vai ter acesso agora a 2. Como eu faço, prof, para ter acesso às outras provas? Você precisa comprar o aulão do dia 5, que é o aulão profético. Aula ao vivo no Meet, das 9 às 12, custa R$20 e ainda tem acesso até o dia da prova. Comprou o aulão, ganhou o pack com 10 provas, mais a correção em vídeo. Então vem para cá, vem para cá, vem para cá. Já vou começar quebrando tudo. Todas as provas são de 2025. Na linha 1, o, que abre o parágrafo, é um pronome demonstrativo. Quando ele fala que é um pronome demonstrativo, o tem que ser igual àquilo. E nesse caso vai ter função de sujeito. Vamos à linha 1. Quando eu chego à linha 1, eu encontro o que. E quando o que está junto, você precisa saber. Esse o que é um encontro de 2 pronomes. Eu tenho o pronome o, que é demonstrativo, e eu tenho o pronome que é relativo. Como é que eu vou saber, prof, se é realmente isso aí que você está falando? Troco o por aquilo e troco o que por o qual. O que era um hobby? Aquilo o qual era um hobby. Percebeu? Então, olha que massa, que bacana. O é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Só que todo mundo sabe que o pronome relativo sempre vai dar prosa. Todo pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Essa oração adjetiva, você pode fazer isso aqui com ela, ó. Ela vai ter um valor acessório, ó. E aí eu vou retirar a oração adjetiva. Retirei. Ficou só o se tornou um pesadelo. Mas no lugar de ler o, eu vou ler assim, ó. Eu vou ler aquilo. Aquilo se tornou um pesadelo. Primeiro passo da análise sintática é o verbo. E eu vou perguntar para o verbo: quem se tornou um pesadelo? Ele vai responder: aquilo. Então veja que o aquilo é o sujeito. Então esse ozinho, que equivale a aquilo, além de ser um pronome demonstrativo, ele vai ser o sujeito do verbo se tornou. Aquilo se tornou um pesadelo. Bacana? Na primeira questão de hoje, o gabarito é gabarito correto. Prof, questão difícil? Difícil para quem não estuda comigo. Os meus alunos sabem que o pronome relativo introduz a prosa. E eu posso retirar essa oração porque ela tem valor acessório. Então, se tu ainda não estuda comigo, tu tá jogando uma oportunidade fora. Quer ver? Questão 2. O período é composto por oração adversativa, porque o no entanto ele é adversativo, e também por uma oração aditiva, porque esse ezinho é adição. Então, de fato, está correto. No entanto, ele é adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Lembrando que no meu grupo do WhatsApp tem um áudio das conjunções. Você consegue decorar. E o E, todo mundo sabe que o E indica uma adição, indica uma soma.
Então, dentro desse período, a gente tem os dois. Perfeito? No entanto, é adversativo e o e é aditivo. 3. Na linha 7, em a deixar de fabricar ou anunciar a venda de modelos, modelos é objeto indireto, tanto de fabricar como de anunciar. Gente, que viagem nessa questão, né? O dentista foi condenado a deixar de fabricar ou anunciar a venda de modelos, né? Gente, olha só. Ele está dizendo que modelos é objeto indireto, né? De fabricar e anunciar. Olha que viagem, né? Quem fabrica ou quem anuncia algo. Vai anunciar a venda de modelos. A venda de modelos é objeto direto. Toda essa construção, a venda de modelos, é objeto direto. Quando ele coloca objeto indireto, ele torna a questão 3 uma questão errada. E você que estuda comigo, com certeza já teve essa percepção. 4. Na linha 10, em que foram bloqueados, aparece a conjunção coordenativa explicativa que. Desconfia, meu querido, minha querida prof. A Quadrix cobrou o quê? São duas funções. Pronome relativo ou conjunção integrante. Tem nada de explicativo, isso é balela. Conjunção integrante, tu troca pelo isso. Pronome relativo, tu troca pelo qual. É uma das duas. Vamos ver na linha 10. A justiça fez buscas nas contas bancárias do dentista e encontrou R$ 887, os quais foram bloqueados. Trocou por os quais, esse que não é explicativo, ele é um PR. Ele é um pronome relativo. Beleza? Pronome relativo. Na questão 5, meu aluno acerta. Meu aluno sabe que o sujeito não pode ser preposicionado. O trecho, depois do caso ser exposto, quem foi exposto? Do caso, sujeito. Só que o sujeito do caso está errado. Sujeito não pode ser preposicionado. Deveria ser reescrito assim: depois de o caso ser exposto. Quem foi exposto? O caso. Então a gente conclui que é de o caso e não do caso. Um exemplo no dia a dia. Está na hora do sinal tocar. Quem vai tocar não é o sinal? Não posso preposicionar o sujeito. Está na hora de o sinal tocar. Ah, está na hora do aluno beber água. Quem vai beber água, né? O aluno? Então eu não posso falar do aluno. Está na hora de o aluno beber água. Ninguém fala assim, mas é o que a gramática traz, né? Então, na questão 5 está certa, haja vista que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, seria de o caso ser exposto. Questão 6 cai em todas as provas de tempo horário. O termo o criador é um recurso coesivo para se referir ao dentista, de que se fala na notícia, certo? Isso aqui se chama coesão lexical. Então, um exemplo aqui. Gustavo. Para não ficar repetindo Gustavo, eu posso falar ele, o professor de português, entendeu? São recursos coesivos que fazem referência ao Gustavo,
mas sem repetir o nome Gustavo. Bem como no texto, o criador faz referência ao dentista, né? Para não ficar repetindo, dentista, dentista, dentista. Então seria o criador, faz referência a ele, né? Beleza? O carro que o dentista fez, né? A cópia. Então, o criador, quem fez o carro? Foi o dentista. Então, esse criador aqui é uma coesão lexical. Conjunto de palavras usadas para retomar um referente sem repetir esse referente. Beleza? Na linha 16, o termo de maneira artesanal é sintaticamente adjunto adverbial de meio? De meio? Vamos ver aqui, gente. Vou apagar aqui, que fica meio poluída a nossa tela, né? Vamos ver aqui. Vitor começou a produzir um modelo. Começou a produzir de maneira artesanal. De maneira artesanal está modificando o verbo produzir. É um adjunto adverbial. Começou a produzir de que modo? De maneira artesanal. É o modo. Adjunto adverbial de modo. A banca chamou de meio. Ah, meu irmão, a banca está errada. É modo. Duvido que tu vai encontrar por aí outro professor que faça isso aqui do jeito que eu estou fazendo. Segurando na tua mão e te levando para as provas da banca. Isso não existe. É só aqui, ó. É orgulho de ser brasileiro. Gente, verbo haver todo mundo sabe que é impessoal. Se ele é impessoal, ele só fica no singular. Quando ele coloca assim, pode ir para o plural, isso aqui é balela. Na linha 24, onde introduz uma oração adjetiva. Quem é que introduz oração adjetiva? O pronome relativo. Pronome que, pronome cujo e pronome onde. Então, quando nós chegamos à linha 24, ó, ele montou nos fundos da casa onde mora. Esse onde mora é uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula antes, então é uma adjetiva restritiva, porque não tem vírgula antes do onde. Perfeito? Eu não imaginei que poderia isso. Parece carecer de algo, como acontecer. Assim, ficaria, eu não imaginei que poderia acontecer isso. Perfeito. Acho que é importante a presença do acontecer aqui. Vai agregar um recurso que vai deixar a frase mais coerente, mais clara, né? Então, inserir o acontecer aqui vai ser benéfico para o texto. Eu diria assim. Tudo bem? Perfeito? Senhoras e senhores, tá na dúvida ainda? Participa do aulão, velho. R$20 pro teu investimento aí, ó. Vai fazer 10 provas da Quadrix com correção em vídeo. Comprou, tem um grupo no WhatsApp. Dentro desse grupo eu já tô soltando as correções. Só falta você, meu querido. Só falta você. Que massa, né, prof? Vamos para a próxima prova? Olha que linda essa prova. Os textos da Quadrix são grandes. No texto que se caracteriza como argumentativo, parou. Olha para esse texto. Você está vendo porcentagem, números e números, porcentagens e porcentagens, siglas e siglas. Isso é característica de texto expositivo. Errado. Texto rodeado de números. Expositivo. Beleza? E já matei a questão. Segundo as informações do texto, a terra preta de índio, na Amazônia, é o resultado de uma prática indígena de manejo da floresta. Certinho.
Inclusive, é resultado, haja visto que se encontra no segundo parágrafo, onde ele diz assim: o manejo desses povos sobre a biodiversidade foi essencial para a formação de diferentes paisagens no Brasil, né? Os povos indígenas sempre usaram os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas. Novamente, falando do manejo. Suas formas de manejo têm se mostrado muito importantes para a conservação da biodiversidade, com a transformação do solo pobre da Amazônia em um tipo muito fértil, a terra preta de índio. Percebeu? Então, sim, o que ele está afirmando é comprovado no segundo parágrafo do texto. Seguindo, entende-se da leitura do texto que, a despeito da criação de um marco legal para a gestão territorial, esses territórios não estão seguros contra invasores. A despeito significa apesar da criação, hoje, a grande luta dos povos indígenas é para que as leis derivadas do reconhecimento dessa importância sejam cumpridas, para a garantia de que suas terras estejam livres de invasores. Veja que ainda eles não estão seguros, tá certo? Ainda não está seguro. Aí vem a questão 4, que é uma questão, né, bacana. Decline guardiões fossem substituídos por decréscimo e mantenedores. Vou substituir aqui. Tá? Vou substituir. Por exemplo, aqui na linha 18. Ele quer trocar guardiões por mantenedores. Povos indígenas são os guardiões fiéis da agrobiodiversidade. Povos indígenas são os guardiões, povos indígenas são os mantenedores. Muda o sentido? Muda o sentido. É diferente, guardião é diferente de mantenedor. Mas a banca está falando em sentido? A banca, quem errou essa daqui, presta atenção. Vou te mostrar porque que você errou. A banca está falando que não haveria prejuízo da coerência. Povos indígenas são os guardiões. Essa frase é coerente. Povos indígenas são os mantenedores. Essa frase também é coerente. Eu consigo ler e eu consigo ter uma lógica do que eu estou lendo. Coerência não é sentido, coerência é lógica. As duas formas são lógicas. Ah, não, prof, então tá certo, tá certo. Coerência não é sentido. Coerência é lógica. As duas construções existem, ainda que o sentido seja diferente. Tá bom? Ele não colocou sentido, ele colocou coerência. Quem marcou errado é porque confunde coerência com sentido. Ah, não, Gustavo. Pois é. Questãozinha maldosa, né? O emprego do futuro do pretérito, euria, no terceiro período do primeiro parágrafo, denota uma ideia com base, em uma hipótese, uma possibilidade. Bom, vamos lá. Ele está falando de quem? Está falando teriam. Se o verbo terminou em iria, é futuro do pretérito. Certinho. Denota uma possibilidade. Tá bom? Estariam mantidos os sentidos e as relações sem colocar em risco os ecossistemas, se caso se deslocasse a expressão em risco, para imediatamente depois do termo ecossistema. Sem colocar em risco os ecossistemas é a mesma coisa de sem colocar em risco os ecossistemas, é a mesma coisa de sem colocar os ecossistemas em risco. Colocar em risco os ecossistemas, colocar os ecossistemas em risco. Eles vão continuar em risco. Eles vão continuar em risco. Certo?
continua em risco. O sentido é o mesmo. Sétima questão difícil. A substituição do que por as quais estaria de acordo com as regras gramaticais. Errado. Quem disse que ele é um pronome relativo? Esse aqui pouca gente sabe o que é. Só quem é da minha mentoria. Não é só para a conservação das florestas que os povos indígenas e seus territórios são importantes. Os povos indígenas e seus territórios são importantes não só para a conservação das florestas. Esse termo que é um termo de realce. Se eu começo a ler aqui, ó, os povos indígenas e seus territórios são importantes não só para a conservação da floresta, eu consigo visualizar que esse termo que é um realce, que ele não traz função para o meu texto. Então, a questão 7 ficaria errada. Não sei se você está observando, mas esta prova é mais difícil do que a outra prova. Essa aqui é uma prova de altíssimo nível, tá? Professor, eu observei muito bem. O sujeito da oração tendo sido reconhecido é patrimônio cultural? Não. Deixa eu te mostrar quem é. Quem é o sujeito de tendo sido reconhecido, prof? Vamos lá. Qual a linha que ele colocou? Linha 19, né? 19. O sistema agrícola dos índios é um grande centro de diversidade de plantas cultivadas, tendo sido reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico. Quem foi reconhecido? O sistema agrícola dos índios. O referente ali, o sujeito, é sistema agrícola. Não é patrimônio cultural, é sistema agrícola. A fim de conhecimento, o plural de guardião pode ser guardiões ou guardiãs. Correto. Pouca gente sabe dessa. Estaria mantida a correção caso se inserisse uma vírgula depois do termo extensa, na linha 21. Para estar certo, tem que ser uma vírgula facultativa. Linha 21. Ele quer colocar uma vírgula após extensa. Aí vai para aquela situação da vírgula antes do E. Vírgula antes do E será facultativa se eu tiver sujeitos diferentes. Então, eu vou dar um zoom aqui. Quem é bastante extensa? A lista dos produtos. Então, a lista é o sujeito do E. A presença de muitos alimentos hoje. Tarará, tarará, tarará. Tarará, tarará, tarará. Se eu riscar isso aqui tudo, ó, vai ficar mais fácil. Olha o tamanho desse sujeito. Aí aqui eu tenho o verbo deve-se. Quem deve-se aos sistemas? Quem deve-se? A presença. A presença é o sujeito do deve-se. Ela deve-se aos sistemas agrícolas. A presença. Então, se a lista é um sujeito de um lado e a presença é o sujeito do outro lado, eu tenho sujeitos distintos. Então, essa vírgula antes do E seria facultativa. E se ela é facultativa, a questão 10 fica como correta. Caramba, prof. Estaria preservada a correção se o trecho estivesse isolado entre vírgulas. Não. Cuidado. Linha 24. Essa prova aqui não foi fácil não, viu, gente?
Isso aqui é prova de nível efetivo. A primeira foi prova de nível temporário, só que essa aqui é prova de nível efetivo. A importância das terras indígenas para a conservação da biodiversidade fossou. Começa com o verbo fossou e o sujeito vai ser a importância das terras indígenas para a conservação da biodiversidade. O núcleo é importância, importância é nome, importância para a conservação da biodiversidade, importância para alguma coisa. Se para a conservação está ligado a nome, para a conservação é complemento nominal. E eu não posso usar vírgula entre o nome e o seu complemento. O uso da vírgula seria errado, né? 12. Estaria mantida a correção e a coerência caso a vírgula fosse substituída por 2 pontos. Olha para mim. Para trocar sinal de pontuação, só se houver explicação. Vamos ver se pode? Linha 8. Caramba, professor, tem umas dicas aí surreais, hein, cara? Pois é. Para trocar sinal de pontuação, só se houver explicação. Com a transformação, parará, do solo da Amazônia, um tipo muito fértil. Vou explicar que tipo é esse. 2 pontos, a terra preta de índio. Veja que a terra preta de índio é um aposto explicativo. Se houver explicação, eu posso tudo naquele que fortalece. Eu posso trocar os sinais de pontuação. Trocou a vírgula por 2 pontos, se eu estiver diante de um aposto explicativo. Quem estuda comigo sabe dessa daí. A flexão da forma verbal deve-se, na terceira pessoa do singular, justifica-se por sua concordância com o termo quantidade, que é o núcleo do sujeito. Eu dei uma aula recentemente na mentoria. Vamos ver se os meus alunos vão pegar essa daí. Vamos ver quem é o núcleo do sujeito aqui. Né? Aqui está o verbo deve-se, ó. Está o verbo deve-se. Né? Está o verbo deve-se. Aí começa aqui, ó. A presença, o que eu falei, ó? Tudo que tiver preposicionado, você risca. Deve-se. Quem deve-se? A presença. O núcleo do sujeito é a palavra presença. Tudo que tiver preposicionado, você risca. Então ficou errado. O núcleo do sujeito não é quantidade, é a palavra presença. 14. Mesmo tempo verbal, certo? Preservou o mesmo tempo verbal. 15. 20% da floresta foi desmatada. Esse foi pode concordar com 20% ou com floresta. Nesse caso, com floresta. Quando o sujeito é percentual, 20% da floresta, eu posso dizer que 20% da floresta foram desmatadas ou foi desmatada. Haja vista que eu posso concordar com 20% ou com floresta. Certo? Cumprimento das leis, pelo amor de Deus, cumprimento das leis. Essas palavrinhas aqui são parônimas, mas cada uma tem um significado diferente. Eu vou cumprir as leis ou eu vou cumprir as leis? Eu vou cumprir as leis. Então é cumprimento das leis. Senhoras e senhores, vem, tem mais prova. Faz a inscrição no aulão. Vem ser feliz com quem sabe te ensinar português. Te aguardo, viu?